Êxodo capítulo 39. Esse é o último capítulo desse livro, que é o segundo livro do Antigo Testamento. O livro, ou melhor, o capítulo esse capítulo final trata sobre o tabernáculo armado e a glória do Senhor, o guia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha um altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do encontro. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigias, levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, do lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofertou holocaustos à oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, esse foi o término do tabernáculo. E para terminar todo o capítulo 40 e todo o livro do Êxodo, a glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. No dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então essa foi a leitura do capítulo 40. Tenha uma boa noite e assim a gente finaliza o livro do Êxodo. No próximo vídeo já estarei no livro de Levítico. Êxodo capítulo 39. Esse é o último capítulo desse livro, que é o segundo livro do Antigo Testamento. O livro, ou melhor, o capítulo esse capítulo final trata sobre o tabernáculo armado e a glória do Senhor, o guia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha um altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do encontro.
Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o, e com ele tudo que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigias, levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, do lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofertou holocaustos à oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, esse foi o término do tabernáculo. E para terminar todo o capítulo 40 e todo o livro do Êxodo, a glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. No dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então essa foi a leitura do capítulo 40. Tenha uma boa noite e assim a gente finaliza o livro do Êxodo. No próximo vídeo já estarei no livro de Levítico. Êxodo capítulo 39. Esse é o último capítulo desse livro, que é o segundo livro do Antigo Testamento. O livro, ou melhor, o capítulo esse capítulo final trata sobre o tabernáculo armado e a glória do Senhor, o guia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha um altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do encontro. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o, e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano.
Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigias, levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, do lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofertou holocaustos, a oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, esse foi o término do tabernáculo. E para terminar todo o capítulo 40 e todo o livro do Êxodo, a glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. No dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então essa foi a leitura do capítulo 40. Tenha uma boa noite e assim a gente finaliza o livro do Êxodo. No próximo vídeo já estarei no livro de Levítico. Êxodo capítulo 39. Esse é o último capítulo desse livro, que é o segundo livro do Antigo Testamento. O livro, ou melhor, o capítulo esse capítulo final trata sobre o tabernáculo armado e a glória do Senhor, o guia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do encontro. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigias, levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, do lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor como o Senhor tinha ordenado.
Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu e nele queimou incenso aromático como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofertou holocaustos à oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, esse foi o término do tabernáculo. E para terminar todo o capítulo 40 e todo o livro do Êxodo, a glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. No dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então essa foi a leitura do capítulo 40. Tenha uma boa noite e assim a gente finaliza o livro do Êxodo. No próximo vídeo já estarei no livro de Levítico. Êxodo capítulo 39. Esse é o último capítulo desse livro, que é o segundo livro do Antigo Testamento. O livro, ou melhor, o capítulo esse capítulo final trata sobre o tabernáculo armado e a glória do Senhor, o guia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha um altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do encontro. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigias, levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, do lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu e nele queimou incenso aromático como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofertou holocaustos à oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, esse foi o término do tabernáculo. E para terminar todo o capítulo 40 e todo o livro do Êxodo,
A glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. No dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então essa foi a leitura do capítulo 40. Tenha uma boa noite e assim a gente finaliza o livro do Êxodo. No próximo vídeo já estarei no livro de Levítico. Êxodo capítulo 39. Esse é o último capítulo desse livro, que é o segundo livro do Antigo Testamento. O livro, ou melhor, o capítulo esse capítulo final trata sobre o tabernáculo armado e a glória do Senhor, o guia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha um altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do encontro. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigias, levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, do lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofertou holocaustos à oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, esse foi o término do tabernáculo. E para terminar todo o capítulo 40 e todo o livro do Êxodo, a glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. No dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então essa foi a leitura do capítulo 40. Tenha uma boa noite e assim a gente finaliza o livro do Êxodo. No próximo vídeo já estarei no livro de Levítico. Êxodo capítulo 39. Esse é o último capítulo desse livro, que é o segundo livro do Antigo Testamento.
O livro, ou melhor, o capítulo trata sobre, esse capítulo final trata sobre o tabernáculo é armado e a glória do Senhor, o guia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha um altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do encontro. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigias, levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, do lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofertou holocaustos à oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, esse foi o término do tabernáculo. E para terminar todo o capítulo 40 e todo o livro do Êxodo, a glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. No dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então essa foi a leitura do capítulo 40. Tenha uma boa noite e assim a gente finaliza o livro do Êxodo. No próximo vídeo já estarei no livro de Levítico. Êxodo capítulo 39. Esse é o último capítulo desse livro, que é o segundo livro do Antigo Testamento. O livro, ou melhor, o capítulo esse capítulo final trata sobre o tabernáculo é armado e a glória do Senhor, o guia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha um altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do encontro. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar
dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigias, levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, do lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofertou holocaustos à oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, esse foi o término do tabernáculo. E para terminar todo o capítulo 40 e todo o livro do Êxodo, a glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. No dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então essa foi a leitura do capítulo 40. Tenha uma boa noite e assim a gente finaliza o livro do Êxodo. No próximo vídeo já estarei no livro de Levítico.